Graça e paz, paz de Deus. Seja bem-vindo a esse canal. Vamos, aquele que não é inscrito, inscreva no canal. Vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos recordar um pouco da palavra que se encontra 55 de Isaías. Vós todos que têm sede, vinde às águas, fala na palavra, né? Então é sobre essa passagem que a gente vai conversarmos com os nossos irmãos. Então, nessa passagem, o Senhor Jesus fala sobre salvação, nosso. Que ele nos ensina, né? Então ele fala, todos vós, vinde comprar sem dinheiro. E ele oferece vinho e leite. Comprar sem dinheiro. Mesmo que tenha dinheiro, comprar, mas receber de graça. Ele dá de graça. Bom, o Senhor Jesus, ele mostra nessa passagem que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. E ele fala nessas passagens que nós somos como uma terra seca, sedenta da palavra de Deus. E nós necessitamos de chuva para cair sobre essa terra seca. Essa chuva é a palavra de Deus. Então, nós necessitamos desta chuva para que caia na terra, e essa terra nasce um broto, e desse broto produz a árvore, e dessa árvore produz o fruto, para a honra e glória do nosso Deus. Então, o Senhor Jesus, ele fala vinde a vós a todos. Todas as pessoas. Pode ser de religião, pode ser de dominações, pode ser de aqueles que estão mortos, mesmo os que estão mortos. Viverás. Se ele escutar o som, o sino do Evangelho, deixar seu coração, entrar em seu coração, beber dessa água, matar sua sede, ele tem a vida eterna. Mas aproveitar a oportunidade, não deixar para amanhã, é aquilo que o Senhor requer de nós hoje. Perdão. Que é nós dar ouvido naquilo que Deus tem para nos dar. Ele mesmo fala, vinde todos aqueles que têm sede, para saciar a sua alma. Então nós temos que viver no Evangelho, viver desta água, beber dessa água viva, que é a água dele, que nos salta para a vida eterna. Então nós temos que dar ouvido na palavra dele. Não deixar os nossos corações se endurecer, mas deixar a palavra entrar dentro do nosso coração. E nós vivermos da palavra, para nós ter vida, para nós florescermos e dar o seu fruto na presença de Deus. Vinde às águas.
Ele oferece para nós vinho e leite, para nós ter vida na presença de Deus. E mesmo você estando morto, se você crer no Evangelho, crer na palavra de Deus, deixar ela entrar no seu coração, o Senhor fala que viverás. O poder do Evangelho é vida para muitos. Muitos que estão ouvindo esse vídeo, você pode ter aonde tiver, mas não rejeite o Evangelho de Cristo. Não rejeite a palavra de Deus. Não endureça o seu coração, mas beba dessa água, a água da vida. Porque nós precisamos desta vida, que é a vida eterna, que o Senhor nos oferece, para tudo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos que somente crer. E o Senhor Jesus, Ele vai tomando os caminhos na nossa vida. Vamos pela verdade. Vamos pelo Evangelho. Vamos conhecer Jesus Cristo. Vamos ver o que Ele requer de nós. Que nós chega a Ele. Porque é tempo de nós ir a Ele. Porque a nossa terra está seca e precisa da água, que é a palavra de Deus, para nós sustentarmos, para nós matarmos a nossa sede, para que haja vida na presença de Deus. E aqueles que mesmo estando morto, se crer na palavra de Cristo, na palavra de Deus, viverás. Aqueles que estão ouvindo o Evangelho, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creia que Ele morreu por nós naquela cruz. Derramou o seu sangue para nos salvar, para dar remissão dos nossos pecados, para que todo aquele que crê nele terá a vida eterna. Mas para isso, nós temos que crer na tua palavra, crer no Evangelho. Se você não creu, abra o seu coração, deixe seu coração voluntário, para que o Rei da Glória entre aí, faça morada no seu coração. Irmãos, vamos aprofundar nas Escrituras Sagradas. As riquezas, está tudo ali. Deus deixou para nós desfrutarmos daquele tesouro que está ali. Que às vezes o nosso adversário não quer que nós descubra as riquezas, o tesouro, e de nós aprofundarmos, para nós aprendermos a verdade, para nós se achegar ao céu. Porque o Senhor mesmo, Ele nos preparou e deixou o Espírito Santo
mas deixou a sua palavra. O Espírito Santo, ele age dentro da palavra dele, dentro da palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Porque, perdão, porque ele é verdade, ele tem que trabalhar na verdade, irmãos. E a verdade tem que ser tudo incluído junto. Pai, Filho e Espírito Santo. Temos que confiar na palavra de Deus, a Bíblia, o Espírito Santo e aqueles que pregam a verdade, que é nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele deixou para nós, para que nós não sejamos enganados por homens que quer tomar a frente e às vezes leva muitos, não leva a Cristo, não quer levar a Cristo, não tem o conhecimento da verdade, e muitos que andam por ele ou por eles, naquele dia vai ser condenado. Mas aqueles que tiverem Cristo, não há condenação mais. Aqueles que estão em Cristo Jesus, aquele que aceita o Evangelho verdadeiro, recebe o novo nascimento, crê em Jesus Cristo, recebe o novo nascimento, conversão sincera, recebe Jesus Cristo. Esse já nasceu, tem vida e tem a vida eterna. E esse que andar pela palavra é um cidadão do céu. Não há condenação a ele, porque está em Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Salvação não precisa de lutar, porque Cristo, ele morreu naquela cruz, dando a salvação por nós, de graça. Não lutemos pela salvação, porque não compramos a salvação com dinheiro. Ele comprou por nós, comprou com preço de sangue, naquela cruz, para todo aquele que crê nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não somos salvos pelas nossas obras, porque são trapo de imundícia, porque as nossas obras não compram a salvação. A salvação é de graça, não porque merecemos, porque somos pecadores, não somos dignos. Mas Jesus Cristo, pelo amor de cada um de nós, ele deu a salvação de graça. As obras, nenhuma pode pagar a salvação, porque essa obra que vai nos salvar, a salvação é essa obra que ele fez por nós na cruz. A obra que nós fazemos o bem aqui na terra, nós às vezes temos que fazer. Mas nós não faz só o bem, nós faz o mal. Às vezes nós faz o mal. Porque Paulo fala que o bem que queremos fazer, nós não faz. Mas o mal, nós faz. Então nós não vai ser salvo por essas obras. Mas é uma obra que Cristo deixou por nós, para que nós andássemos nela e tivéssemos a vida eterna. É essa obra que nós temos que dar valor. É essa obra que vai fazer nós ir até o céu,
porque já somos justificados por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Homem nenhum consegue salvar sem a misericórdia de Deus, sem essa obra tão gloriosa que Ele deu por nós, que é a maior obra, um preço de sangue que Ele fez por nós, que é a maior prova de amor que Ele nos fez por nós, dando um presente de Deus, irmão, é a salvação. Nós não perdemos a salvação, porque aquele que creu no verdadeiro Evangelho, está em Cristo, ele recebe transformação e ele anda pela palavra que é a Bíblia, ele deixou, a palavra de Deus. E ele vai andando e vai crescendo. Ele vai olhando sempre para frente, nem para a direita nem para a esquerda, é para olhar Cristo, para olhar se ele está. Porque ele nem para a direita nem para a esquerda. Por quê? Porque ele está em Cristo. Ele não precisa olhar para a direita e para a esquerda. Ele está em Cristo, ele tem que olhar só em frente. Ele já está em Cristo. Se ele estiver enquadrado dentro da palavra do Evangelho e seguir por ali, ele não precisa olhar esse nem aquele. Ele vai estar em Cristo, ele não vai ver defeito de ninguém. Ele não vai ver se esse daqui está em pecado, se aquele lá está em pecado. Por quê? Porque quem vai nos salvar é Cristo. Ele vai salvar pela grande misericórdia. Ele vai salvar o povo dele, aquele que creu nele. Por isso que fala, aquele que crê e for batizado será salvo. Tem a salvação. Se você creu de todo o seu coração, você tem a vida eterna. Se você nasceu em Cristo, você tem vida. E essa vida, ela vai conduzir você. Você é precioso diante do Pai. E o Pai vai te cuidar para levar no reino da sua glória. Crescendo, olhando só em frente, que é na palavra dele, que é a guia. Nós vamos ser cidadãos, nós somos cidadãos do céu, irmãos. Ele nos fez cidadão do céu. Aquele que está em Cristo, dentro da sua palavra, e olhando só para frente, este chega ao céu. Não há condenação a eles. A quem está em Cristo Jesus não há condenação. Vai dormir no sono do justo. E tem a vida eterna. Vamos crer somente e verá a glória de Deus. Não temos tempo para olhar para esse nem para aquele. Vamos olhar a Cristo, a perfeição, a luz divina, o nosso capitão, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então é o vídeo de hoje. Deus abençoe a todos que vão ouvir esse vídeo. Que fique na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.